Business diz: oi, gente, eu sou o Zé Luiz, locutor, apresentador, radialista e eu também animo festas infantis. Tá vendo? Cada dia de programa é uma nova profissão do Zé. A gente se vira, amo, né? Tem que se virar. amo. Oi, gente, eu sou Bebé Salvego, cantora e compositora. Sejam bem-vindos a Notom, seu programa de entrevistas favorito. Aqui a gente só recebe monstros da música brasileira para falar sobre o que a gente mais gosta, né, Zé? E esse cara é monstrão, viu? Eu admiro demais porque ele é referência no mundo. A banda dele é uma referência de música do Brasil em todo o mundo. A banda é Sepultura e ele é um dos, se não o maior guitarrista da atualidade do mundo. Eu tô falando de Andreas Kisser! Bravo! Seja bem-vindo, André. Que pressão, que é isso? Deu nervoso, velho. Pô, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O Zé eu já conheço de longa data, parceiros de 89. Total. E você estou conhecendo agora também, um prazer. Massa. Muito legal estar aqui para se falar de música, né? Uhum. Cultura, num país que é um paradoxo, né? Sobre isso, que tem tanta coisa fértil, né? E tanta coisa contra ao mesmo tempo, né? É impressionante. Com certeza. Mas eu acho que você falou da história do Sepultura, né? Assim, da banda e tudo. Acho que muitas dessas coisas que vieram contra ajudaram muita gente a criar uma característica, uma identidade, né? Uhum. A achar soluções para expressar, né, o que a gente tinha dentro da gente, ou a maneira, né, de a gente tocar, o heavy metal, o death metal. Muito aconteceu também na ditadura, né? Com Chico Buarque. Sim. Né, de você driblar a censura, ser criativo, né? Eu acho que para a arte, isso aí no final, sabendo ser aproveitado, é muito positivo também. Sabe, você falou assim, essa forma que você apresentou, mas, cara, nós recebemos vários entrevistados aqui, Andréas, isso que eu queria te falar, de várias tendências. Então, passaram por aqui, por exemplo, Henrique Portugal passou por aqui, Lobão, Zudzilla, Dexter, quem mais? Black Pantera, né? Bugarins. E Bugarins, e, enfim, de várias tendências. Todos eles, em algum momento, citaram Sepultura. Não propriamente como referência, porque o som deles é diferente, claro. Mas tipo como o lugar que eu gostaria de estar, o que é o sucesso para essas pessoas. Sepultura é um exemplo de sucesso. E hoje você é um cara, tal, mas eu fico imaginando você lá atrás indo para Minas Gerais para começar essa história. Como é que você vê agora isso? Cara, fiz um trabalho muito legal, né? É maravilhoso, né, mano? Principalmente quando a gente anuncia uma turnê de despedida, uma celebração de 40 anos, você naturalmente faz uma reflexão da história, lembra do primeiro dia, do primeiro ensaio, ou a primeira vez que eu fiquei sabendo que existia Sepultura. E, cara, a gente sempre foi muito destemido, sabe? Uhum. No sentido de... Muita gente chegava assim, não, porque vocês têm que fazer música popular, vocês têm que fazer sertanejo para fazer dinheiro, depois quando vocês fazem dinheiro, você vai lá e faz o som que você quer. Cara, não é isso, mano. Isso é uma ilusão, porque você cria uma identidade com o público, né, que você não tá sendo honesto com aquele público. Você tá ali para fazer um pé de meia e para depois fazer o som que você quer. Dentro desse processo de fazer o som que você quer, já é de sempre, né? Aquilo que você acredita. Você vai lutar por aquilo que você acredita. O Sepultura sempre foi muito profissional, no sentido de a gente ensaiava todo dia. Sim. Sabe, a gente, adolescentes e tudo, muitos dos amigos tiveram que, né, naquela época, 16, 17 anos, procurar emprego para se manter. A gente teve muita sorte de ter uma família que a gente teve o apoio, né, que a gente não precisava ir, e a gente ia para o ensaio. Então eles viam que a gente era muito disciplinado nesse aspecto, né. O resto que aconteceu foi consequência disso, entendeu? Dos sonhos que a gente tinha de tocar fora do Brasil, de tocar com Metallica, tocar com Ozzy, etc., coisa que a gente achava um sonho impossível, né? Cara, mas quando eu paro pra pensar, imagina, o Henrique, Portugal, ele falou que via vocês passando na porta, ali na rua, né? Tudo moleque. E você sabia falar inglês? Como é que era? Essa época eu morava em BH, né? Aquilo era o Max, o Igor e o Paulo. Não, eu falava inglês nada. Era aquele inglês de escola, né? Good morning, how are you? E mais nada. Total. Obviamente, escutando Iron Maiden, escutando Black Sabbath e tudo, a gente começou a aprender inglês através da música, através do heavy metal, né? Palavras-chave, palavra que estava assim, fire, hate, hell, heaven, né? Essas coisas que a gente vai criando um certo vocabulário dentro do mundo do heavy metal, né? E isso já ajudava muito a gente a se comunicar um pouco. Mas a gente tinha um amigo em Belo Horizonte, chamava Lino,
O Lino falava muito bem inglês e, cara, a gente tinha lá, ele traduzia as cartas que o Max mandava, né? O Max mandava muitas cartas pro exterior para falar com bandas como Creator, como Morbid Angel, não sei o que, e mandava discos do metal mineiro para fora e pedia os importados, né? Então tinha essa troca, né, de informação, intercâmbio. E o Lino era o cara que traduzia tudo. Quando a gente tinha uma ligação com o gravador, era o Lino que falava, a gente ficava ali do lado e tudo, né? Então, aos poucos, a gente foi aprendendo na raça. A primeira turnê que a gente foi pro exterior foi em 89. Tá. E a gente não sabia falar inglês, mano. Tava com uns alemães que sabiam falar menos ainda. A gente tá tentando se comunicar entre brasileiros e alemães num inglês ali, meio, né, macarrônico, enfim. Mas a gente foi aprendendo ali no dia a dia. Como é que pede um hambúrguer, como é que pega um metrô, como é que funciona um palco, passagem de som. A gente foi meio assim, Beneath the Remains tinha sido lançado, foi um sucesso, né, imediato, assim, tanto é que abriu essa possibilidade de a gente ir pra Europa fazer shows. E, cara, a gente foi construindo dia a dia, a gente não tinha... O que falavam não pra gente era o nosso caminho. Tá. Com certeza. Você não pode fazer isso. Então, beleza, então é aqui que nós vamos. Então, é ali, porque a arte é isso, a arte é quebrar regra. Não adianta a gente seguir os passos do Mutantes, por exemplo, porque eles já fizeram aquilo. Eles têm o lugar deles, não é o nosso caminho, né? Nosso caminho a gente escreveu, foi realmente pegar um facão no meio da selva e fazer o nosso caminho. Um trabalho bandeirante, né, vamos dizer assim, de explorar novos territórios, por caminhos que nenhuma outra banda latino-americana passou, né? E a gente não tinha essa noção. Sim, a gente com fazia certeza. Como se fosse uma coisa natural, e era para nós, né? E é louco, né? Porque eu lembro, acho que eu te falei isso já, Andrés, uma vez. Eu estava numa loja de discos em Londres e o guri que estava trabalhando lá, ele estava com uma camiseta de Sepultura. E aí começa, eu via a prateleira de músicas brasileiras, Brasil, tal. Eu falei, Sepultura, né? É do Brasil, esse forma brasileiro. What? Né? Porque estava tão integrado Sepultura... Ele não sabia que era do Brasil. Ele não sabia que era uma banda brasileira. Sim. Ele adorava, ele ouvia, mas falava, what? What the fuck? Brazilian band? Oh, come on! Né? Eu falei, não, Daí ele falou, ele era novo, falou, eu preciso pesquisar. Ele falou, não, é porque a gente, anos 90, Bebé, você não sabe, não existia esse negócio chamado internet. E a gente não tinha esse acesso. Não tinha. Não tinha então, esse talvez seja o golaço do Sepultura, né? Tipo de ampliar. A gente foi destemido, encarava os desafios, subia no palco sem saber muito bem e ia aprendendo na raça, praticamente, entendeu? Sei lá, como um médico lá, tá na faculdade ainda, vai pro hospital fazer seu estágio, botar a mão na massa, né? Sim. Vai ver como é que é, né? Como é que lida, aprender como trabalha uma gravadora, o que faz um empresário, enfim, aprendemos tudo na raça, né? E, obviamente, assim, desde 89, quando a gente começou a fazer turnê internacional, como o Zé falou, não tinha internet, a gente trocava telefonemas a cada mês, 2 meses, quando era um documento era por fax, né? Pô, todo esse processo até hoje, a gente passou tudo isso, sendo banda, lançando vinil, depois muda pra CD, aí lança MD, videolaser, que era uns negócios pesados pra caramba, assim, até chegar o DVD, Napster, né, briga do Metallica e não sei o que, a gente passou por tudo isso, né, todas essas tecnologias, aprendendo a lidar com essas novas tecnologias. Por exemplo, antes a gente gravava um disco com 9 faixas, porque era mais ou menos o limite do vinil. Chegou no Roots ali com CD, 16 faixas. Jam e não sei o que, percussão, músicas instrumentais. Você vê como o contexto da época abre possibilidades criativas e artísticas com o contexto do que é o fator ali físico, né? Como é que você vai apresentar aquilo? Hoje já muitos dos artistas não tem nem o conceito do álbum, né? Vai soltando faixas, singles, não sei o quê. No heavy metal não, heavy metal ainda tem o conceito do álbum. De você fazer um disco que você vai contar uma história, né? Você vê o Metallica, o Iron Maiden, o próprio Sepultura, todas essas bandas têm esse conceito porque o heavy metal é assim, né? O heavy metal não é uma carreira de singles, né, e de hits, né, é uma história. Conta uma né? história. Uma história. Por isso que é tão família, né, o heavy metal é família, vai de pai para filho, de tio para sobrinho, a coleção do vinil vai indo. Você passou muito por isso igual eu passei, que mataram o vinil, enterraram o vinil não tinha mais volta.
voltou mais Voltou. forte do que Total. nunca, né? Aham. Se existe ressurreição, é a do É o vinil. vinil. É. Se existe uma fênix, É. o É, vinil é a exatamente. com certeza. Muita gente acabou com o vinil para trocar por CD, inclusive eu perdi minha coleção do Kiss fazendo isso. Enfim, são os contextos do momento, né, de cada ano e cada evolução tecnológica, e o Sepultura aprendeu a lidar e a conviver com tudo isso, né? Uhum. E você comentou um pouco sobre isso de família. Você até falou em algumas entrevistas que essa relação com os membros atuais sempre são de família, assim. Sim. Eu queria saber, a gente quer saber como que foi essa conversa de encerrar essa relação, pelo menos profissional, assim. Tipo, vamos parar com Sepultura. Assim, foi um processo, né? Foram vários elementos, várias coisas, mas acho que eu posso falar que o principal foi a experiência que eu passei com a minha esposa, né? Que faleceu de câncer. O Zé conhecia ela muito bem. A gente teve um processo muito difícil, né? Ela faleceu em julho de 2022, depois da pandemia, o diagnóstico de câncer e etc. Todo aquele processo, 1 ano e meio de quimioterapia até o falecimento, as minhas dúvidas, né, em relação à morte, ao cuidado paliativo, à eutanásia. Ninguém fala desses assuntos aqui no Brasil, todo mundo tem preconceito, tem medo de falar. Quando acontece, ninguém sabe o que tem que fazer. Né? Você está ali no seu momento mais frágil e tem que resolver coisas cruciais para o futuro, né, de quem ficou, como vai dividir, o que vai fazer, etc. Eu comecei o movimento Mãe Trícia, o festival Pat Fest, que arrecada fundos para a favela compassiva, que leva o cuidado paliativo lá para as favelas do Rio. Aqui em Heliópolis também a gente tem essa parceria. Enfim, dentro da morte da Patrícia, onde uma parte minha gigantesca foi junto com ela, teve uma outra ressurreição, vamos dizer assim, um outro nascimento, né? Eu sou uma outra pessoa com outros pontos de vista, talvez, outros objetivos, né? Eu vi que a morte foi a minha maior professora, né? De respeitar a finitude. Tudo tem um fim, né? Tudo tem um fim. Um livro tem um fim. Um filme, se você vai assistir, não tem fim, ele não tem sentido. O fim é limite, fim é educação, limite é educação, né? Então a gente precisa respeitar isso. E eu falei, porra, por que não? 40 anos de banda, uma história fantástica, um disco fantástico, sobrevivemos à pandemia, né? Todo esse processo que eu tenho passado com a minha família e ter colocado para fora isso, né? De falar em entrevistas e promover todo esse processo e tudo. E por que não parar no melhor momento? Quem tem esse privilégio, mano? Sabe? De falar, pô, né? Eu sempre admirei muito o Eric Clapton e o Cream, que fizeram isso em 1968, no auge da carreira. No auge. Cara, como alguém pode fazer isso no auge, né? A gente não entende na época, quando tá em você. E quando eu vi isso, eu falei, mano, isso é muito digno. Isso é muito, sabe, verdadeiro, mano. Eu falo, ó, nós vamos acabar, isso aqui é o que é, vamos celebrar e cada um vai pro seu caminho, enfim. O que vai ser o futuro, a gente vai lidar quando ele chegar. Mas... E tem sido maravilhoso. Muita gente vindo assistir o Sepultura pela primeira vez, que não vai deixar para amanhã, porque talvez não tenha um amanhã, né? Essa coisa da morte, sabe? De você, porra, eu vou resolver minhas coisas, vou abraçar meu filho, não vou esperar para falar eu te amo amanhã, porque talvez ele não esteja aqui ou eu não esteja aqui, né? Qualquer coisa pode acontecer, a morte tá aí, por isso que ela é nossa educadora, ele é o nosso limite, ele é o nosso equilíbrio, né? De você ver a finitude e viver o presente com mais intensidade. E é o que a gente está vivendo com o Sepultura, esse presente intenso, sabe? De shows maravilhosos, de gente emocionada, gente que se conheceu no show do Sepultura, acabou casando, tem filhos, traz a família para ver o Sepultura agora. É maravilhoso, cara. Acho que tudo que a gente planejou nesses últimos 2, 3 anos, que foi todo esse processo de falar, de organizar tudo isso, né? Tá funcionando muito bem, porque a ideia era essa. Sim. Não era uma ideia triste, melancólica, mas pelo contrário, de alegria e agradecimento, né, aos fãs do Sepultura. Sim, eu acho que isso lembra até o Robbie do Judas Priest, falando que o Judas nunca vai viver o passado. E acho que isso se aplica ao Sepultura, né? Sem Vocês dúvida. passaram por diferentes formações, assim. Nosso passado é maravilhoso, né? Mas voltar ao passado qual? 2015 ou 1988? Ou 1968, quando eu estava ali, com todo respeito, no saco do meu pai. Qual passado? Não é um passado, entendeu? É meio esquisito isso, voltar ao passado, entendeu? Com certeza.
A gente fica com aquela ideia nostálgica da juventude. Você fala, mano, hoje eu me sinto melhor do que nunca. Com certeza. Com 25 anos eu não fazia 10 flexão de braço, mano. Sério, velho. E não tinha nem metade do negócio intelectual e experiência que eu tenho hoje, né? Então, essa coisa de idade, do qual é o topo, qual que é o... Isso é tudo besteira, né? São conceitos que vêm de fora e cria essa pressão, principalmente nos jovens de hoje, né? Eu vejo pelos meus filhos, né? Essa coisa de pressão, de ter que arrumar emprego, de não sei o que, se vai casar, se não vai, o que vai fazer na faculdade, vai trabalhar, enfim, tudo aquilo que a gente passou, né? E até hoje passa, né? Quando a gente muda de não acaba nunca a dúvida, né? É bem e louco. vida é isso, né, mano? Vida é isso, é um eterno aprendizado, né? A gente tem que agradecer muito. Eu sou muito agradecido com tudo que aconteceu na minha vida. Tudo, 100%, né? As pessoas falam, o que você mudaria? O que o Andréas jovem falaria pra você? Pô, mano, nada, segue o seu caminho. Eu estou aqui hoje por causa de tudo que aconteceu. O Andréas Velho diria assim, não vou falar nada que não é para não atrapalhar. Não atrapalha, vai. Não atrapalha nenhum. Aquele tombo, quebrou o braço no jet ski, tem que quebrar, tem que quebrar. Fazer merda. Ô, Andréas, a gente falou de passado, né? Eu sei que a turnê de vocês vai até 26, né? 26. E eu vi que os Cavaleiros deram uma revisitada aí no passado. Sim. O que você achou disso? O resultado chegou até você? Você ouviu? Sempre chega. Lógico, né, velho? Hoje chega tudo. Mas assim, cara, assim, no final das contas, se eles estiverem curtindo, whatever, que se importa com a minha opinião também. Mas eu acho, assim, muito fraco artisticamente, né? Eu acho totalmente irrelevante e sem sentido nenhum, né? Principalmente para um cara como o Max, que fala que fez tudo sozinho, que é o cara mais criativo do mundo, que eu fiz isso, fiz aquilo. E chega no momento, ele perde o tempo e a criatividade dele fazendo coisas que a gente fez 30, 40 anos atrás, com um som diferente. Né? Assim, valor artístico zero, né? Não tem sentido nenhum isso. O que faz o Troops of Doom, por exemplo, que é a banda do Jairo, que foi o primeiro guitarrista do Sepultura, faz aquilo honestamente. Inclusive o Troops of Doom saiu primeiro, depois que o Max e o Igor foram lá fazer uma cópia, né, do que o Troops of Doom fez. Né? E o Troops of Doom faz essa homenagem a essa época, fazendo som novo, né, original, algumas versões daquela época também, onde o Jairo é co-compositor daquela época também, muito mais legítimo, né, com uma proposta nova, uma proposta de hoje, né? E não simplesmente explorar uma parte da história só porque uma tecnologia talvez tenha um som um pouco melhor ou outro, né? Eu acho que é muito desrespeitoso com tudo aquilo que... Eu falei agora, pô, em 1987 a gente, se dedicou muito para fazer aquele disco, o Esquizofrenia, por exemplo. Total. Que é o processo que eu participei, foi meu primeiro disco com Sepultura. Trouxe todas as minhas ideias, mudamos o conceito da letra, porque eu trouxe as minhas letras. Não estava falando mais de Satanás, Anticristo e Evil e não sei o quê. Estava falando mais do que a gente vive hoje, infelizmente. Ansiedade, crise de pânico, né? Essa coisa que a juventude, suicídio, esquizofrenia, né? Olhar pressão da sociedade, pressão e tudo. A gente começou a falar daquilo que eram as minhas letras, né? Fatos históricos, From the Past Comes the Storm, né? Essa coisa do neonazismo que a gente está vendo hoje, o passado educando os jovens de hoje de uma maneira ainda impressionante. Impressionante. Né? Que ainda a gente vive esse tipo de coisa. Que tipo de educação a gente está passando, mano? Que ainda as pessoas se inspiram nesse tipo da ideia fascista, da ideia do imigrante, não sei o quê, que está atrapalhando, etc. Né? Então, Esquizofrenia, porra, ele é um marco. O processo que eles fizeram hoje é irrelevante, né, no aspecto histórico da banda. Sim. Né? Uma coisa mais para eles terem lá alguma diversão e algum trocado, talvez, sabe? Mas, putz, realmente é triste. Eu acho que eles fazem um desserviço ao próprio passado, né? Eles vão estar na turnê, lá no último show, né? Eu espero que sim. Você convida, né? Eu sei a gente tem esse planejamento de convidar todos que fizeram parte da banda. Porque, pô, a ideia é essa, é celebrar. Quero sentar na mesa e discutir, Max, você estava errado e eu estava certo. Lá atrás. Isso é irrelevante, isso não vai levar a lugar nenhum. Ele tem um ponto de vista dele, eu tenho o meu.
A gente faz os nossos livros biográficos e fala aí, cada um acredita no que quiser e vamos seguir o Se jogo. tudo der certo, vira uma série, Interessa, né? interessa. Se virar uma série, cada um conta a sua versão. Puta, mano, biografia aí tá cada um pra falar o que quer. Não tem a do Senna agora? É. Tá cheio de defeito, porque cada um tem um ponto de vista. Cada um tem sabe perspectiva, né? exatamente História de o que o outro né? pensava. E fica livre. Pra mim, biografia é biografia feita do Mozart, do Bach. Você tem um contexto histórico, você tem um outro ponto de vista do que é o Bach hoje, do que é o meu Mozart hoje. Para isso que serve uma biografia. Assim, você escreveu sua própria história, também eu acho meio patético, entendeu? Com todo respeito às biografias que estão aí, sabe? Inclusive de amigos e tudo, né? Mas, cara, quem que se importa com a minha opinião sobre eu mesmo? Porque você vai falar tudo na sua biografia? Lógico De que jeito não. nenhum, você vai ser 100%. Então, pra que você vai fazer o negócio, mano? Você não vai filtrar. Você vai criar um personagem com as limitações do que é o politicamente correto, do que é não sei o que. Todo mundo fez merda, velho. E muitas dessas merdas, as consequências de sucesso foram por causa das merdas feitas, né? Com arrependimento ou não. Enfim. Mas tem um momento que você não pode abrir tudo. O Lars Ulrich falou isso. Pô, não vou escrever uma biografia porque eu não posso falar tudo. Imagina as histórias do Lars Ulrich, de contrato, de não sei o quê, sabe, o backstage ele é podre, né? No sentido do business, né? De grana e não sei o quê, passar a perna um no outro, enfim, gravadora e etc, né? E pra que mexer tudo nisso? Né? Se é uma coisa minha que me faz, né, ser o que eu sou, tirei minhas lições de tudo isso, e pra que remexer pra eu mesmo me colocar assim, tipo as coisas do Motley Crue, porra, heroína, foi um viciado. Pô, você é um idiota, mano. Tem neguinho que acha legal pra cacete isso, né? De ver o Ozzy cheirar formiga e não sei o quê. Velho, mano, assim, é engraçado? Mas, cara, é isso? Né? Vamos resumir tudo a isso, né? Pois tipo, e o que vende é isso. A galera quer ver isso, como o cara sobreviveu, como o cara fez isso, fez aquilo, mas, pô, é um puta de um idiota, né, mano? Tipo, assim, o que vai trazer, ao invés, sei lá, tem tantos outros exemplos aí, né? Mas, assim, o ser humano sempre foi assim, né? De entrar no Coliseu e querer ver o leão arrancar o braço do cara. É isso que traz, né? E até hoje a gente é assim. Por que passa na televisão, nos noticiários, ninguém matando no outro? Por que dá clique, atropela, né? E não sei o quê. Clique, o outro né? cai da pedra. Tá todo mundo vendo isso, mano. Andrés, como é que vocês, né? Foram pegos eu acredito, de surpresa. Eu não falei isso com você ainda. Da saída do Eloy. No começo da turnê anunciada, pimba, Eloy Casagrande sai. Quer dizer, você perde o baterista. Hoje tá tudo bem, né? Tá com um excelente baterista. Mas como foi isso pra vocês? Foi uma surpresa. Como eu disse, nós começamos 2 anos antes do anúncio, né? Que fez 1 ano agora, dia 8 de dezembro. A gente fez de 2023, né? Fizemos o anúncio. Tinha 2 anos antes desse anúncio que, pô, comecei a conversar com todo mundo. A Patrícia, inclusive, sabia desse projeto, desse planejamento, de parar, de fazer o farewell e etc. Conversei individualmente com todo mundo, fui na casa do Eloy, conversei com o Paulo, conversei com todo mundo, com os managers, para ver se era isso mesmo, né? Se eu tava viajando, se todo mundo tá na mesma página, com os empresários e tudo. E todo mundo, puta, é isso. Beleza, vamos fazer o anúncio, vamos. Cada membro da banda vai falar a sua parte. Eloy fez a parte dele, inclusive falaram do Slipknot lá, ele fez uma piada e não sei o quê. E dia 6 de fevereiro, 3 semanas antes do primeiro show, ele pediu uma reunião e saiu da banda. Assim, avisou do nada. 2 dias antes eu tava organizando setlist com ele. E ele respondendo naturalmente. Quer dizer, esquisito pra falar no mínimo, né? Eu acho que justamente pelo planejamento de ele estar dentro do negócio e falar sim, esse é o projeto, vamos. Se ele não tivesse concordado com o negócio, poderia ter falado antes, né? Sim. Falar, puta, vocês estão loucos, mano, vamos parar? Vocês são loucos, eu não vou fazer parte disso, tô fora, né? Mas não foi o caminho que ele escolheu. Enfim, vou ficar julgando aqui o caráter de ninguém, mas a gente pegou a notícia, em 48 horas a gente fechou com o Grayson, que era um cara que já estava no meu radar. Obviamente eu sigo muitos músicos, né? O Johan, meu filho, que mostrou o Grayson para mim 1 ano antes disso, também um tempo já estava seguindo. O Derek já conhecia ele de ter visto no Suicidal Tendencies, né? Foi justamente esse Suicidal que me deu um
uma possibilidade de achar que ele poderia ser alguma coisa que funcionasse pro Sepultura, né? E logo que o Eloy saiu da reunião, eu liguei pro Grayson, falei com o pai dele, ele falou, pô, legal, mas eu preciso falar com meu pai, tinha 21 anos, né? Jovem. Tivemos uma reunião espetacular com o pai e a mãe dele, ele sentado, o pai e a mãe aqui, fazendo perguntas de tudo, sensacional, sensacional. Legal. Em 48 horas fechamos, ele começou os ensaios, e o primeiro show em Belo Horizonte foi maravilhoso, um dos shows mais espetaculares da nossa história, muito emocionante, muito tenso, né? O Grayson fez um trabalho maravilhoso, ele trouxe algumas músicas que ele estava mais confortável, a gente montou o setlist de acordo com, né, com o que estava ali mais confortável, e foi maravilhoso. Hoje a gente está aqui fechando o ano de uma forma maravilhosa, os maiores shows da história do Sepultura nos Estados Unidos e na Europa. Como eu disse, um sentimento de celebração. Acho que quem queria estar lá ou quer estar lá está, né? E é isso que tem que acontecer, né? O clima está maravilhoso. E acho que foi bom para todo mundo, foi bom para o Eloy, foi bom para a gente. Foi bom, né, a dança das cadeiras dos 3S ali, né? Suicidal, Slipknot, Sepultura. Foi uma coincidência, e acho que foi uma coincidência muito boa para todos envolvidos, né? Mas enfim, foi isso que aconteceu e a gente lidou com a situação dessa forma. Convidar ele para tocar é too much, né? Quem? O Eloy? O Eloy. Não, vai ser convidado, obviamente. É aquela história, não quero ficar resolvendo quem tá certo e quem tá errado. Eu acho que é pro fã, entendeu? A gente tem 2 anos aí para organizar. Espero que a gente possa fazer uma festa para eles, sem ter que envolver esse tipo de coisa no palco. Sim. E, Andrés, eu queria falar um pouco desse negócio. Guitarrista? Não, eu queria puxar, na verdade, um papo que eu ouvi falar dos seus sonhos. Em relação, depois do fim de Sepultura, eu quero fazer alguns projetos aí, quero realizar algumas coisas. Lembrei disso para você comentar aqui com a gente. Você faria um projeto de reggae? Isso é uma ideia que eu tenho com o Derek já há muitos anos. Inclusive, a gente tem até um nome para o projeto, que eu não vou falar aqui. Sim. Não, deixa. Mas a gente ama reggae. Né? Eu conheci muito do reggae através do Derek. Kissy Reggae. Quando ele abriu, Kissy Reggae. Kissy Reggae Green. Kissy Reggae Green. Fala. Legal. E é mais uma brincadeira que pode ser uma coisa interessante, porque é um estilo fantástico. Eu acho que o próprio Bob Marley, ele se destacou levando o rock, trazendo o rock pro reggae. Né? A gente vê muito isso no filme, né? Quando ele coloca o guitarrista de uma outra banda para fazer solo, para fazer aquela coisa mais rock, o que botou o Bob Marley num lugar especial, né? E eu acho que tem mais espaço para fazer uma música um pouco mais pesada junto ao reggae, né? O Steel Pulse também tem umas coisas bem interessantes, né? De riff, assim, né? Com punch, legal. E sem ser um estereótipo. Né? O Derek não vai ficar cantando Revolution, não sei o quê, entendeu? Com sotaque jamaicano, esses negócios. Pô, uma banda que eu sempre curti muito foi o UB40, sabe? A Patrícia curtia demais. A gente ouve muito o UB40. E é um reggae, né? O Skunk tem muito reggae, Paralamas tem reggae. E você vê que tem várias influências, além do reggae, que constroem esse reggae de uma forma diferente. Com certeza. Né? E seria um desafio maravilhoso, sabe? Do que, sei lá, não estou definindo nada, mas é uma possibilidade. Sim. Eu também estou estudando violão bastante, violão de 7 cordas, estou entrando no mundo mais do chorinho, né, da baixaria, de entrar mais nesse mundo que eu amo, né? E também pode ser uma outra possibilidade. Enfim, posso fazer mais um disco solo, tenho o De La Tierra, também tem o Kisser Clan, né? O De La Tierra eu gosto bastante, e eu acho que tem essa coisa de um brasileiro, um mexicano, um argentino e um porto-riqueño. E um porto-riqueño, isso sim é muito guay. Sim. No real. E, cara, eu nunca vi vocês ao vivo, eu preciso ver. Pois é, cara, né? Nós lançamos um disco aí, o De La Tierra 3, vai mais de ano já, mas a gente não consegue tocar, né? Porque depois da pandemia, realmente o mercado explodiu, o mercado do entretenimento, né? De turnês e tudo, porra, assim, você vê shows lotados em todo lugar, não só no Brasil, mas, pô, no mundo inteiro, né? Então o Maná tá muito ocupado, o Animal tá muito ocupado, o Puya, que é de Porto Rico, acabou de lançar um disco novo, Sepultura nem se fala, né? Mas a gente teve uma reunião essa semana e o ano que vem a gente vai querer achar uns buracos aí para fazer um relançamento do disco, né? Do 3, que ficou excelente. É muito bom. Bom pra caçamba, muito feliz com esse trabalho. E para tocar, né?
para tocar. Espero que a gente possa achar uns buracos aí para tocar. E além desses projetos, assim, a gente sabe que você tem amizades com pessoas de vários estilos musicais. Já tocou com a Ivete Sangalo, com a Sandy, quase chegou a tocar com o Chitãozinho Chororó no Rock in Rio. Quero saber qual que foi a colaboração mais divertida de fazer e se ainda tem fã purista que reclama sobre você estar em outros Todas lugares. foram divertidíssimas. Pô, maravilhoso. Primeiro que um é família, né? É. Sandy, Chitão e Chororó é família. Família, total. Né? A Patrícia era a madrinha, né, do Theo, e a gente tem uma conexão muito forte, assim, e respeito pela pessoa, pela família e pelo artista, né? E, cara, assim, o Sepultura teve tantas participações, o Zé Ramalho, né, com o Zé Pultura no Rock in Rio foi foda. É muito legal, né? Sabotagem, né, a gente fez parceria com Sabotagem, fez parceria com grupos percussivos do Japão, né, fizemos com o Tambor do Bronx, aquele grupo francês também, fantástico. E, pô, metaleiro fundamentalista, ele vai ser metaleiro fundamentalista, mano, ainda mais hoje dos haters, né, você não tem seus haters? Nossa, eu tenho milhares. Você começou sua carreira? Sim. Se você não tiver hater, algo não tá acontecendo. Por enquanto não tenho hater, mas... eu tenho vários... Cada vez aparece... Eu tenho vai umas pessoas que não conhecem, umas pessoas que não... E o Zé vai lá, né? Você viu, conversa. Ele vai discute, não sei o que ele fala. Eu troco umas ideias. Eu sei. Você sabe que a gente falou, né, de repercussão, haters, etc. Teve um lance teu que repercutiu muito, e a Bebé falou de reggae, mas foi o dia que você simplesmente falou de balada, lembra disso? É verdade. Porque ainda vou lançar uma balada. O que é isso? É verdade. Não, né? Toda banda tem... eu toquei com a Ivete Sangalo, nossa, mano, eu fiquei até surpreso de em 2023, 2024, a galera tá nesse esquema ainda, mano. Sim. Sabe? Aí lá eu apareço, toco com Iron Maiden, Anthrax, Metallica, aí ninguém fala nada. Tipo... Então, não, tocou com a Ivete Sangalo também, a decadência, não sei o quê. Pô, também. Acontece alguma coisa, mas também tocou com a Ivete Sangalo. Tipo, agora, o que é isso, caralho, velho? Não, o cara não pagou a conta da escola do filme. Também tocou com a Ivete Sangalo. Cara, assim, é um privilégio, mano. Ivete Sangalo é um monstro da música brasileira, né? MPB trabalhar direto com ela, porra, é sensacional. Ela é um espírito, uma força absurda. E Ivete é mais punk o respeito que um monte que ela de gente deu, porra, tocamos uma parte de Sepultura, no Maracanã lotado, num DVD, enfim, pô, foi maravilhoso aquilo, mano. Atitude. O que tá acontecendo com o rock and roll que tá meio reaça né, nessa coisa de não aceitar o novo e... Eu acho que não é um rock and roll, o mundo tá assim, tá dividido. Tem o pessoal do jazz, da música popular, tem o pessoal da música clássica, tá tudo, tem tudo política, cada um tem um... E assim, o roqueiro, velho, eu já falei isso, cara, quando você escolhe uma profissão, não vem um negócio político junto. O médico, ele tem que ser de centro-esquerda, ok. Você, jornalista, você tem que ser de esquerda. O advogado tem que ser de direita. Mas qual? Advogado criminal, ele tem que ser do centro. Enfim, porra, isso não existe, mano. Pô, quanto rock que eu escuto até hoje, que os caras são mó reaça, mano. Sim. James Hetfield, o guitarrista do Deftones, que é um grande amigo meu, o guitarrista do Ramones, que era um republicano 100%. Você vê muito, cara, o Tom Araya do Slayer, cara super direitista, entendeu? Cara, é o que é. É incrível que a ideologia, cara, é assim, a extrema esquerda e a extrema direita, ela só existe um por causa do outro. Senão, como é que você ia definir um? Você não tem a base do outro para contrastar. Né, assim, a união de uma nação, ela não devia passar por isso, né? Infelizmente, porque isso. Você vê quanto projeto fica no Congresso, no Senado, essa coisa da legalização da maconha, a eutanásia, o aborto. Não se consegue falar de nada nesse país. Não se consegue nem conversar. Não consegue conversar. De repente, você muda a minha ideia, não tem problema nenhum, mas a gente precisa conversar. Vamos ver o que está acontecendo na Colômbia, no Chile, na Suíça, em Portugal. Através do movimento Mãe Triste, eu conheci muita gente que faz um trabalho espetacular, estimulando os assuntos, né? Como Morte Sem Tabu, Projeto Infinito, a Luciana Dadalto, enfim, que fazem esse trabalho já há muito tempo, e a gente se juntou, né, no Projeto Mãe Trícia.
E é isso que a gente quer estimular, mano, a galera a falar sobre isso. O Brasil poderia ser igual aos Estados Unidos no sentido de um Estado ter autonomia, como se faz lá. Ó, vai legalizar maconha na Califórnia, no Oregon e no Colorado. Ok. Na Califórnia você tem certos números, você tem estatística, você tem estudos, que no Colorado funcionou isso, mas na Califórnia funcionou um pouco diferente. Ó, o Nova York vai querer legalizar agora. Então já tem um estudo. Até para preparar economicamente. Né? Tipo, pera, eu vou embora, eu sei que eu vou embora, então eu preciso deixar tudo organizadinho. Eu tenho filhas, eu tenho esposa, eu tenho A Patrícia família. tinha essa visão, ela deixou tudo muito preparado, na medida do possível, do tempo que ela teve, enfim. Funeral, seguro, né, inventário muitas, muita coisa que não está assinada, terreno esquecido não sei aonde, que é do bisavô e tal. Enfim, um monte de coisa que não é conversada, porque não está na mesa do dia a dia, entendeu? De falar de morte, de falar, pô, você quer ser enterrado, você quer ser cremado, quer ter a bandeira do Corinthians lá, você quer um padre, você não quer padre. Meu, respeito à liberdade de cada um. Eutanásia, por exemplo. Eutanásia, você tendo a possibilidade de eutanásia, ela não é uma obrigação. Ela é uma possibilidade em casos específicos. Se você tem a sua crença e não acredita ou não quer usar, não use. Exato. Mas não venha atrapalhar a minha liberdade. Por que o Antônio Cícero teve que ir para fora do seu país para exercer o direito da morte assistida? Nós temos capacidade intelectual e tecnológica para fazer isso aqui no país. Mas ninguém faz, a gente tem que sair do país, tem que ir meio escondido e não sei o que, não pode falar para ninguém, não sei o que, enquanto um monte de gente sofrendo. Sim. Ah, deixa lá, né? Na semana que a Patrícia morreu, eu estava conversando lá com a médica do paliativo e ela me falou que, porra, acho que 3% dos hospitais no Brasil tem equipe de paliativo. Nada, né? Mano, como é que faz? Improvisa. Ah, isso aqui não serve mais. Cara, sabe, o Brasil é um dos piores países para morrer por causa disso. Porque ninguém fala. Ninguém tem preconceito porque vai trazer coisas más e não sei o quê, né? Sim. E aí fica assistindo todo o almoço, um monte de assalto, um monte de tiro, um monte de merda que fica com a cabeça ali, ao invés de falar esse tipo de coisa, porque isso vai trazer paz, isso vai trazer conforto, isso vai trazer aceitação de uma coisa inevitável. Como que a gente tem medo da morte, que é uma coisa inevitável? Como é que você tem medo de uma coisa inevitável? Não faz sentido isso. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, entendeu? Você organiza tudo num momento de extrema desorganização. Mano, você tá ali no pior momento, você fala uma coisa atravessada pro seu irmão ou pro um tio, vai ficar pro resto da vida. Num momento crucial, entendeu? Por que você não resolve isso antes, com a pessoa viva? Com a sua mãe, com o seu avô, com o seu pai, fala, eu quero isso, gostaria que isso ficasse aqui, pô, não faz isso com a minha casa, não sei o quê. Meu, você junta a família, você une a família, você realiza o desejo da pessoa que você mais ama. Patrícia estava lá no caixão, desde que a gente namorava, ela falava, pô, quando eu morrer eu quero meu travesseiro, quero meu pijaminha e minha mantinha, e não esquece a meia do pé, porque eu não quero passar frio. Todo mundo dava risada, como você tá dando risada agora, puta, legal, você é louco. E ela falava isso pra todo mundo. Se ela estivesse aqui agora, ela ia estar falando ali, ó, pra Victória, ali, falando, quero meu pijaminha. Quando eu morrer, eu quero meu pijaminha, não sei o quê. Cara, quando aconteceu isso, mano, todo mundo sabia o que ela queria. Foi ali que eu percebi que caiu a ficha, mano, a gente precisa falar de morte. Foi uma coisa paz, cara, você, por mais simples que seja, você, né, realizar aquele desejo, porra, mano, é isso, sabe? Agradecer, foram 32 anos juntos, 3 filhos, tudo que a gente construiu junto, só tenho a agradecer, meu. Sim. Sabe, não precisa, porque eu, porque ela, porque não tem porquê. E antes, eu queria até puxar um pouco esse assunto voltado pra música, assim, porque todo entrevistado que vem aqui, a gente sempre comenta um pouco sobre a dificuldade da indústria musical e política, assim, como elas são conectadas e como o processo do artista no Brasil acaba sendo influenciado até através da criatividade mesmo, por moldes ou coisas que tá rolando lá fora, e sempre fica muito nessas caixas de gêneros. Eu queria saber um pouco essa relação, você com filhos, principalmente o Johan, que tem o seu trabalho solo. Queria saber um pouco como você passa isso para ele. Eu sei que ele lançou um projeto, Mestrão, totalmente de rock, nada de metal.
Quero saber como que você passa essas visões pra ele, assim, em relação à música. Como pai, como amigo. Aham. Né? Eu sou um péssimo professor, sempre detestei dar aula. Já me pediram várias vezes, não é pra mim. Precisa ter talento, né, para fazer isso. Precisa realmente. E o Johan é um excelente professor. Ele estuda demais, ele gosta de saber Que legal. tudo, né, velho? ele quer explicar tudo, tá tocando piano, tá espetacular, mano, escrevendo e enfim, a gente conversa muito, eu e o Johan, de tudo, né? Nossa. De música, muita filosofia, política, e tá tudo dentro disso, né? Sim. Assim, assim, eu sendo professor dele é mais como pai, realmente, né? Legal. O Kisser Clan, por exemplo, que é um grupo que a gente tem, foi criado porque ele demonstrou interesse e eu falei, mano, a gente tem que pegar o dia a dia, né? Trocou corda da guitarra, não vai botar um amplificador 110 no 220, né? Cadê a palheta? Boa. Né? Tipo, pô, tipo de coisa pra você subir no palco e curtir. E não ficar Sim. lá, tipo... Tenso, né? Cadê tudo aqui? A corda tá velha. organizar. Pegar esse ritmo, né? Guardar guitarra, cabo, tá lá no horário no aeroporto, avião. Você ser responsável, você Boa. ser profissional, entendeu? Dentro desses limites, você tem a sua liberdade de você exercer aquilo que você quer na sua arte, entendeu? Então o Kisser Clan, até hoje, a gente tem, inclusive esse ano, a gente vai tocar no Monsters of Rock em Brasília, com o Scorpion, Judas Priest e o Europe. Nós vamos abrir. E é um projeto maravilhoso, onde a gente toca covers e etc. e tudo. Então tem essa convivência também de estrada. O meu filho mais jovem, o Enzo, também tá estudando produção musical, né? A Júlia, ela faz maquiagem para filmes e tudo. Tá todo mundo na arte ali, né? No mundo artístico, né? Você sabe que seguindo o Johan, eu comecei a seguir o maestro do Dudamel, né? Que o Johan é fã do Dudamel, né? Um puta do maestro. E eu vi lá o Johan, porque eu sou muito fã já levei o Johan no meu programa. E detalhe, o Johan também é radialista, né? Entre aspas. Faz tudo. Porque daí ele começou a apresentar o Pegadas. O programa do Andrés Kisser, na 89, é o Pegadas, e é ele e o Johan. E eu acho muito engraçado, porque eu vi ele no corre, novinho de tudo. Sim. Agora, cara, tá um homem, toca piano. Bigode. Puta pianista, tava numa banda, tava na banda do Bento. Né? Tava no Silks, ele saiu do Silks. E agora tá investido bastante no trabalho solo dele, né? Boa. Solo, bem legal. Bem legal. E é isso, a gente toca junto, né? Enfim, violão, tem um monte de coisa. Então a gente, muito de observar também, né? Você continua estudando, André? Muito. Eu adoro estudar, mano. Estudar é a melhor coisa que tem, velho. Para nunca, né? Pô, eu tenho professor de violão, como eu disse, do 7 cordas, né? Legal. Violão da baixaria, que é o grande Douglas Lora. Um abraço ao Douglas, violonista espetacular. Um privilégio para mim ter esse contato com ele, essas aulas. Pô, cara, estudar é a melhor coisa do mundo, né? Você aprender algo novo, você ler, você ter essa motivação, esse desafio, né, de fazer coisas novas. Muito da parada do Sepultura é isso também. Me sinto jovem, motivado a começar coisas do zero. Sim. Seja lá o que for, né? Sim. Eu tenho até uma dúvida em relação à guitarra, porque você transita em vários projetos. E assim, se você for pensar na Sepultura, originalmente tem 2 guitarras. E aí teve a transição para tocar sozinho. Como que você adaptou isso tecnicamente? O que mudou? Puta, foi lindo, meu. Liberdade. Nos últimos anos o Marcos só fazia barulho no palco. Com respeito ao senhor Cavaleira, porque, mano, ele usava 4 cordas, a guitarra era toda desequilibrada, porque ele quebrava a guitarra todo show. O Hold tinha que montar a guitarra dele todo show, enfim, fazia umas gambiarra, durava 2 músicas e ela já quebrava. Que trabalhão. Então a gente começou a acostumar, principalmente no turnê do Roots, de ser um trio. E o Max ficar mais livre, com berimbau, ficar fazendo coisa com as mãos, não sei o quê. A gente achou esse equilíbrio, né, naquela turnê. Então, nesse aspecto, não foi tão difícil. Massa. E porque também eu não estava querendo reproduzir o que não está mais ali. Com certeza. Né? Quando a gente começou a procurar vocalista novo, tudo bem, o lance da guitarra era até uma preocupação nossa, pô, mas não necessariamente, porque o Derek, ele tocava guitarra, mas, meu, ele toca hardcore, né? Não tem aquela pegada do thrash metal, aquela coisa da velocidade. Velocidade, rapidez. Eu até falei pro Derek quando ele entrou na banda, Derek, você quer tocar Sepultura? É o seguinte, você tem que pegar 3 discos e tocar eles inteiro, não solo, mas ritmo, que é o Raining Blood do Slayer, o Bonded by Blood do Exodus e o Kill 'Em All do Metallica. Foi minha escola, né, de tocar thrash, de tocar isso.
Se você aprender a tocar isso, beleza, você vai estar num nível Sepultura, de começar, né, a fazer esse tipo de coisa. Obviamente ele não foi, enfim, ele achou outro espaço, e a percussão, ele sem a guitarra é muito mais presença, né, e etc. E a gente trabalha com os elementos do presente, mano. Sepultura é uma coisa mutante. É o que eu falei, que volta ao passado. Não tem volta ao passado, né? Não dá para voltar no começo dessa entrevista que a gente começou há meia hora atrás, né? Ela já foi, ela já faz parte desse conteúdo do presente que a gente está vivendo agora, né? E se a gente não aproveitar os presentes do presente, as oportunidades, a gente vai estar preso ali, regravando coisas do passado, entendeu? Sem perceber o que está acontecendo em volta. Ficar preso a uma ideia de sucesso ou de glória, ou sei lá o que for, com perdão ao trocadilho. Mas é isso, meu. Sepultura sempre foi muito isso. A gente fala muito isso nas letras, né? Kairos, momento. Não é o tempo não é cronológico. Ele é uma coleção, né, de memórias, né? Enfim. E o momento, o passado ele não existe nem o futuro, né? É uma perspectiva que a gente tem do passado hoje, de acordo com o que a gente lembra, né? Porque o que a gente não lembra não existe, né? E o futuro, a expectativa, crise de ansiedade, não sei o quê. Vamos viver o hoje, mano. Quando chegar os problemas do futuro, vai ser o presente para resolvê-los, né? Sempre. 2026, quando terminar a turnê, eu sei que vocês estão com um material de música, quando vocês, eu digo Sepultura. Qual é o plano? Tipo, vem um EP, vem um álbum, vem o quê? Vem um disco ao vivo, com 40 músicas em 40 cidades diferentes pelo mundo. Uma em cada. Puta, isso vai ficar legal. A gente está gravando desde que o Grayson... Legal. Até antes, mas né, o repertório vai ser com o Grayson. Então, pô, a gente vai lançar digitalmente em partes. E quando as 40 saírem, vai ser uma caixa de vinil, bem old school, tipo Kiss, né, com booklet, bastante foto. Hoje em dia a gente tá muito acostumado a mostrar tudo, sabe, de backstage. Mostra aqui, mostra ali, não sei o quê. Esse disco vai ser o old school. Muito do meu amor ao heavy metal e ao rock and roll em geral foi da fantasia, né, que eu criava. A gente não tinha acesso ao show do Kiss, do Queen, do Maiden. Então eu gostava muito de ouvir disco ao vivo, no headphone e ficar imaginando. Nem no palco eu imaginava de assistir, de fã, né? Total. E, pô, eu ficava imaginando, pô, como é que deve ser o backstage, puta, como é que tá lá, como é que o Kiss pinta o rosto, não sei o quê, quem que faz as roupas dos caras. Não tinha a mínima ideia, né? E a gente imagina, a gente imagina coisas. E essa mágica, pô, é maravilhoso. O lance de você mostrar tudo que você faz, desde que você acorda, o que você comeu, o backstage, camarim, caminho, não sei o quê, você mata muito disso. Mata, né? Então, assim, a intenção desse trabalho é essa, né? Deixar uma coisa mais old school, áudio, e, pô, vai ter a Rise em Moscou, infelizmente, não sei, né? Não vai uma tristeza, porque, pô, a Rússia é um dos lugares preferidos. Maravilhoso. Tá meio confuso tudo pra lá, né? Dali do leste europeu, ali as coisas estão um pouco sinistras, né? Mas, enfim, vai ter uma Rise Cidade do México, vai ter Territory de Paris, enfim, né? Mostrar também esse âmbito, né, onde o Sepultura chegou nesses 40 anos e representar isso nesse disco ao vivo. Além de a gente estar trabalhando na balada. A balada. E 4 músicas inéditas com o Grayson na bateria, né, que deve sair junto com esse projeto também. Explica pro pessoal, gente que não entendeu, como balada, gente, toda banda tem várias baladas. Não, assim, balada tem que ter, assim, não é fácil fazer, né? Não é fácil. Tanto é que todas essas bandas que tem balada, Aerosmith, Def Leppard, tem parceiros de fora, né? Sim. Então a gente foi buscar parceiros também. Legal. Muito bom. E vou até falar aqui em primeira mão para você, meu. Manda. Quem são os nossos parceiros? Pronto. Tony Bellotto e Sérgio Brito. Tony Bellotto e Sérgio Brito, Titãs. Muito legal. Nossos irmãos do Titãs. Foram os compositores de Polícia, né, que é uma música também que tem uma conexão histórica com Sepultura. A gente abre todo o show do Sepultura com a versão de estúdio do Titãs de Polícia, né? Antes de começar o nosso show. A gente tem a versão de Polícia. Titãs é uma banda irmã, da família também. E, cara, porra, os dois têm uma característica muito única, né? O Titãs tem várias baladas únicas que é muito difícil você comparar com outras bandas. É um processo muito deles, assim, né? E eu e o Derek e o Sérgio e o Tony, a gente sentou e começamos a fazer um negócio junto e tá bem interessante, meu.
Com letra e música e tudo Aham. juntos. Porra, o violão brasileiro é maravilhoso, né? Isso me estimula muito, sabe? Porque acho que dá pra fazer uma coisa com o violão mais pesada também. Essa coisa do Sim. reggae, de outros estilos do choro, eu não vou deixar de ser metal. Eu nem consigo. A mão é pesada, Eu né? não Do jeito que eu consigo. A sou, mão é entendeu? pesada. Por isso que é legal você ir para outros estilos que não são tão Aham. óbvios, né? Porque o metal tá ali, é o que você é. Sim. Né? Agora você usar uma outra linguagem, a atitude vai estar ali. Então Com certeza. eu acho que é interessante de criar algo novo ali. Sim, a Talvez. dinâmica muda. Dinâmica, total. No estúdio muda, ao vivo muda. Até coisa de letra, né? De atitude, sabe? Porque o reggae, eu acho que muito do reggae não evoluiu muito porque ficou muito preso a estereótipos. Sim. Que tem que falar de jazz, tem que falar de freedom, tem que falar não sei o quê. Aquilo é o Bob Marley, mano, entendeu? É a vida dele. Lógico que o Bob Marley A é realidade o cara dele. do reggae, né? Mas, pô, tem muito mais a ser falado, a ser, né? A ser passado através desse estilo musical, né? Que tem as suas características ali, mas pode expandir, né? Isso aí. Muito bom. Muito bom. Andreas Kisser, meu velho, eu queria conversar com você mais horas. Eu também. Mas o Você tem tempo chimarrão urge. Nós vamos fazer um brinde de água e chimarrão. Água e chimarrão. E, gente, muito obrigado a você que ficou no tom com a gente até Obrigadão. agora. Manda os Paranauê lá. Gente, curte, comenta, compartilha, entendeu? Comenta aí o que tu achou dessa entrevista maravilhosa com o Andreas. A Bebê tá procurando haters, hein? Eu Ela tô falou, procurando eu não tenho ainda. Odeio um pouquinho, Bebê. Ela Por tá precisando de favor. hater. A galera do metal Vamos vai começar tudo a falar nas mal minhas aqui, ó. Nós que temos costas. hater, a gente quer distribuir os haters. Quem quer ser o primeiro amo. hater? Gente, brigadão. Eu proponho um brinde, Bora um brindar. chimarrão, um brinde à vida, À um vida. brinde a recomeços, aos finais bem feitos É isso. e uma aí. vida plena. E agradecer todo dia. Sempre. Com Muito certeza. obrigado. Dádiva da estar vivo. É nóis. Obrigada, Saúde. gente. Valeu.